Boa tarde. Quando terminar, você fala que eu te ligo. Beleza, obrigado. Boa tarde, meu povo. Como vocês estão? Chama, vai começar mais uma live Eu no Topo. E olha, você que já tá chegando aí, eu vou pedir pra você fazer o seguinte, ó. Pega esse avião aqui, tá vendo esse aviãozinho aqui, essa pipa? E envia pra 2 amigos seus que são estudantes ou formados em educação física. Pega e manda. Vou aguardar. E se você tá assistindo essa live, depois que ela acabou, vai nos comentários e marca 2 amigos seu para estudante ou formado em educação física para assistir, porque o tema dessa live ele é de extrema importância, é de quase de utilidade pública. E eu me chamo Raiká, se você tá aqui a primeira vez, sou o criador do Hitbox, eu ajudo profissionais de educação física a ganharem dinheiro trabalhando pouco. E toda quarta-feira, 12h07, nós estamos aqui no horário do seu almoço para te passar algumas coisas, para te ensinar algumas coisas muito importantes que eu tenho certeza que vai ajudar você como profissional. Mas já vou logo te avisando, se você não for aplicar o que você aprender, o que você vai aprender aqui, nem fique aqui, vá fazer qualquer outra coisa, para que você não se torne um obeso mental, aquela pessoa que se enche de informações e não aplica nada, tá? Então, se você está aqui, utilize tudo o que vai ser passado aqui para desenvolver um pouco, para ajudar a desenvolver você como profissional, beleza? Pega aí, pega o avião e ó, manda aí para os 2 amigos, vou aguardar você, viu? Vou aguardar. Pega aí e manda para os 2 amigos que são estudantes ou formados em educação física, que hoje a gente tem muita coisa para falar, muito assunto para falar, viu? Vamos embora. Vou esperar você mandar para eu começar. Pega aí e manda, que eu tenho certeza que isso aí vai ajudar muitos amigos seus. Vou até fazer uma foto aqui para mostrar pro povo que começou a aula, ou a live. Ó, e você não esquece de quando acabar, fazer um print, postar, marcar o Hitbox Lab, me marcar. Marca o Hitbox Lab que a gente vai compartilhar o máximo que a gente conseguir, fechou? Então vamos lá, você sabe o que fazer? Você sabe o que fazer quando a quarentena acabar? Comenta pra mim aqui, por favor, comenta aí. Você sabe o que fazer, você, profissional de educação física, você sabe o que fazer quando essa quarentena acabar? Porque é o seguinte, eu não sei como tá no estado de vocês, mas aqui em Brasília, as academias já estão abrindo, já estão abertas na verdade, né? Já estão todas abertas. Só que tu vai na academia, tem pouquíssimas pessoas. Porque o povo tá com medo. Então hoje eu a gente vai conversar um pouco, a gente vai pensar um pouco sobre esse universo. E eu vou te dar algumas estratégias do que fazer agora, nesse período que as academias estão reabrindo, nesse período que as coisas estão voltando. Eu sei que tem muito profissional de educação física que está aí preocupado, não sabe o que fazer. Eu sei que muitos não ganharam R$1 nessa quarentena porque as academias estão fechadas. E eu sei que a situação para muitas pessoas que já era difícil quando as academias estavam abertas, eu sei que para algumas pessoas está ainda mais difícil agora nesse momento, tá? Então vamos nessa. A Jéssica falou que na cidade dela ainda está fechado. Eu moro em Ituiutaba, Minas Gerais. Alguns estados ainda estão fechados, né? Outros já estão abrindo. Aqui em Brasília já está tudo aberto. Lógico, todo mundo com máscara. As academias fecham em horários específicos para higienização. Mas em alguns estados também já tem bastante coisa aberta. E em outros está tudo fechado. Então vamos lá. Primeira coisa, né?
O tema da nossa live de hoje é o que fazer quando a quarentena acabar. Mas antes disso, eu quero saber... Galera, eu vou desativar aqui os comentários, porque senão eu fico prestando atenção nos comentários e eu me desconcentro, tá bom? No final, se você ficar com alguma dúvida, se você quiser alguma ideia, alguma dica, anota aí a pergunta que no final eu abro e você pode fazer e eu fico aqui uns minutinhos respondendo vocês, tá? Então, o que fazer quando a quarentena acabar? Né? Muita gente não sabe o que fazer nem agora, né? Nessa quarentena, muita gente não conseguiu se reinventar e muita gente aí tá preocupada, né? Porque as academias estão abrindo devagar, as academias estão, né, meio lentas e tal para abrir. E a primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte: o que você fez nessa quarentena? Por quê? O que você fez na quarentena vai determinar o que você vai ser quando ela acabar. Então, assim, tem muito profissional reclamando que a quarentena veio, que as academias estão fechadas. Mas eu te pergunto, o que você fez nessa quarentena? Você se capacitou? Porque se está tudo fechado, é uma ótima oportunidade de você se capacitar. De você fazer um novo curso, de você ler alguns livros, de você fazer algumas coisas diferentes. Quanto você fez nessa quarentena em reais? Quanto você fez? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, não adianta nada, o problema já está instaurado. Não adianta nada eu ficar reclamando, eu ficar achando ruim, se eu não faço nada para mudar essa realidade. Então eu te pergunto, o que você, como profissional de educação física, fez nessa quarentena? O que você fez? Quantos livros você leu? Quantos cursos você fez? Quantos reais você fez? Você se reinventou? É a primeira coisa. Aí talvez você me pergunte, Raikal, tá, e o que você fez nessa quarentena? Nessa quarentena eu fiz algumas coisas. Eu aproveitei a quarentena, que tipo assim, tava tudo fechado e que eu finalmente ia ter uma rotina, porque eu não tenho rotina. Um dia eu tô em Brasília, outro dia eu tô em São Paulo, um dia eu acordo 5 horas da manhã, outro dia eu acordo 7, outro dia eu acordo 8. E um dia eu tenho que ir em outro lugar e tenho que ir para uma reunião, então eu não tenho rotina, não tenho horário para comer, não tenho horário para acordar, não tenho... É a vida que eu escolhi, é a vida que eu amo, inclusive, se você me conhece bem próximo, você vai ver que eu fico entediado, inclusive isso não é bom, né? Eu li um livro sobre ansiedade e disse que isso é péssimo. Eu fico entediado se eu não fizer nada. Eu não consigo ficar sem fazer nada. O tempo todo você vai me ver fazendo alguma coisa, procurando alguma coisa para fazer. E nessa quarentena, o que eu aproveitei? Eu falei, olha só, já que nós estamos em quarentena, eu finalmente vou ter uma rotina, porque não pode fazer nada, não pode sair, tem que ficar em casa. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é educar a alimentação para que eu transforme um pouco o meu corpo. E eu perdi nessa quarentena 6 quilos. Porque eu estava me alimentando de forma correta, estava me alimentando nas horas certas. Então, minha barriga, o abdômen mais um pouco trabalhado, que eu não via há muito tempo, comecei a ver. Porque eu usei a quarentena, usei toda essa situação para eu me reinventar, fazer algo novo. O que mais você fez, Raká? Eu li 5 livros, eu fiz 3 cursos e uma coisa muito interessante, eu perdi mais de 100 mil reais nessa quarentena. Por quê? Eu estava com mais de 10 cursos marcados só no primeiro semestre de 2020. Só que eu me reinventei e eu fiz 3 vezes mais do que eu perdi. Então eu te pergunto, o que você fez? É muito importante que você tenha isso muito claro. E eu peguei uma frase de John Kennedy, que é muito interessante, que ele falou bem assim, ó, que a crise, né, a palavra crise, quando escrita em chinês, a palavra crise, ela está composta por 2 caracteres, né? Vocês sabem que a escrita em chinês, a escrita chinesa é feita por caracteres, e são 2 caracteres. E segundo ele fala que um dos caracteres representa perigo e o outro representa oportunidade. Então, diante da crise, você tem o perigo e você tem a oportunidade. E a maioria de vocês abraçaram o perigo, a maioria de vocês não viram a oportunidade. A maioria das pessoas migraram para o online só porque começaram a trabalhar mais online, começaram a trabalhar rede social só porque a gente estava diante de uma crise. Você não tem que esperar uma crise chegar
para você se reinventar, você precisa estar o tempo todo à frente. Então, pega esse REC, anota esse REC, ó. Na crise, ou você se reinventa, ou você se torna medíocre. E se você já é medíocre, você pode se tornar ainda mais medíocre. Mas, Raquel, o que é medíocre? Anota aí, na crise ou você se reinventa ou você se torna medíocre. E o que é medíocre? Eu fui no dicionário procurar saber o que era medíocre. Segundo o dicionário, medíocre é nem bom nem mal, nem pequeno nem grande. É uma pessoa abaixo da média. Segundo o dicionário falou abaixo da média. Nem bom, nem mal, nem pequeno, nem grande, uma pessoa abaixo da média. Então, eu te pergunto, que tipo de pessoa você foi nessa quarentena? Porque o tipo de pessoa que você foi é justamente o tipo de pessoa que você é e é o tipo de pessoa também que você vai ser depois. Então, uma coisa que você tem que entender, a sua mentalidade, o que você pensa, ela vai te levar ao sucesso ou ela vai te levar ao fracasso. E aí eu te pergunto, que tipo de mentalidade você tem? Eu fui convidado essa semana para contar a história do Hitbox para o Grupo Harrison. Não sei quem conhece o Grupo Harrison. O Grupo Harrison é um grupo de investimento, né? Um grupo de trader e tudo. É muito interessante, é conhecida no Brasil todo, muito grande a empresa. E assim, quando eu tava conversando com a equipe que ia fazer a filmagem e tal, eles pediram para contar a história do Hitbox e tudo, e eles me perguntaram algumas coisas e eu falei umas coisas que eu nem tinha, assim, eu nem lembrava, né? Tipo, você vai começando a resgatar as coisas e você nem lembra. Mas uma coisa assim, ó, quando eu comecei o Hitbox, eu falava assim, caramba, isso vai dar muito certo. Isso vai dar muito certo. Isso vai concorrer com as maiores empresas do Brasil e do mundo. Eu tinha certeza absoluta disso. Eu tinha certeza que o Hitbox ia competir com as maiores empresas de treinamento, as maiores empresas de dança, as maiores empresas do mundo fitness. E eu tinha isso dentro de mim, assim, pra mim isso era muito claro. Então, assim, muitas pessoas me achavam louco, eu fui criticado por muitas pessoas. Muitas pessoas falaram que não ia dar certo. Pessoas da minha família falaram que não ia dar certo, que não ia vingar. Mas na minha cabeça, a minha mentalidade era de que, cara, vai dar muito certo. Eu vou ter muitos professores, eu vou ter muitos alunos e a gente vai estar no mundo todo. E isso tem acontecido todos os dias. A gente está em todos os estados do Brasil, nós já estamos em 5 países e hoje a gente bate de frente, né? Assim, né? Bate de frente no bom sentido. Hoje a gente compete com as maiores empresas de fitness do país e do mundo. Então, a sua mentalidade, só que isso já estava claro para mim lá no começo, lá no início. Então, a sua mentalidade vai determinar o seu sucesso ou ela vai determinar o seu fracasso. O que você pensa, o que você determina para você, como você age, vai determinar se você vai ter um sucesso ou você vai ter um fracasso. E olha que eu tinha tudo para acreditar que as coisas não iam dar certo. Por quê? Eu não tinha nem o que comer. Eu ganhava um salário muito baixo, eu era cheio de dívidas, eu tinha um carro que o carro ficava só na garagem porque nem dinheiro para abastecer eu tinha. Eu tinha que escolher entre pagar a prestação do carro ou abastecer. Os dois não dava. Eu colocava R$10, ia na academia, dava aula e voltava. R$10 para mim fazia uma total diferença. E às vezes isso faz uma total diferença para você. Só que enquanto você ficar, se vitimizando, as coisas não vão mudar, as coisas não vão acontecer. Então, nós já estamos diante de um momento de crise, diante de um momento que é a pandemia, e se você não entender que você pode ser completamente diferente do meio, porque o que acontece? A gente é do meio, mas a gente não precisa ser fruto do meio. Então, por exemplo, eu nasci em um lugar periférico, né? Sem muitos recursos. Não quer dizer que eu preciso ser fruto daquele meio, não preciso ser igual àquele lugar que eu nasci. Então tem pessoas aqui que moram em favelas, tem pessoas que moram em comunidades, tem pessoas que moram em regiões periféricas que estão aqui, você que está aí. Tem pessoas que moram no interior, lugares que são extremamente simples, mas o fato de você morar aí não quer dizer que você tem que ser fruto desse meio. Você pode ser completamente diferente. E a sua mentalidade vai determinar
o seu sucesso. Então, mude a sua mentalidade, porque o que você pensa, o que você mentaliza é justamente o que vai acontecer. Então, assim, ó, muitos de vocês acreditam que felicidade de pobre dura pouco, e isso é um pensamento medíocre. A felicidade de pobre, ela dura pouco para quem é pobre de espírito. Por quê? O que é ser pobre? Vocês sabem o que é ser pobre? Responde para mim aqui. Vou até ativar o comentário. Responde para mim aí, o que é ser pobre? Comenta aí para mim, você sabe o que é ser pobre? Tem 63 pessoas na live, comenta aí. Você sabe o que é ser pobre? Para alguns, ser pobre é não ter dinheiro, para outros é morar em um lugar muito simples, mas para você, o que é ser pobre? Comentei. O que é? Porque, segundo a professora Mi, ser pobre é querer algo e não conseguir pagar por isso. Não ter visão, segundo a Ive. Não ter nada nem para alimentação, nem para adquirir nada. Então, ser pobre, para vocês para alguns é não ter visão, para outros é não conseguir pagar o que quer. Para Maristela é não ter nada nem para se alimentar, nem para adquirir. Não ter expectativa de vida, não ter objetivos. Show, a Luana falou que é não ter objetivos. A Carol falou para mim é não ter caráter. Show. Não ter coragem para ir além, a Dunia falou. E assim, ó, não ter condições, sem expectativas na vida. O Vitor comentou. O Romualdo é querer ter algo, mas as circunstâncias não ajudam. Não ter sonho e expectativas do futuro. Show! Massa! Todos vocês estão completamente certos. E ser pobre também é você ser improdutivo. Tá bom? Ser pobre não é só falta de dinheiro. Ser pobre não é só você querer não ter uma condição financeira. Ser pobre é você não ser improdutivo. Então, muitas pessoas são improdutivas. Elas param ali na frente do celular e ficam rolando feed durante 3 horas. 3 horas do seu dia. Pensa o tanto de coisa que você poderia produzir. Você é profissional de educação física. Pensa o tanto de pessoas que você poderia impactar durante as 3 horas que você fica no seu celular parado. Porque eu sei que quando a gente está vendo stories, a gente começa a rolar pra cima, rolar pra cima, rolar pra cima. Quando vê, passou 1 hora, passou 2 horas. E a gente tá ali sendo completamente improdutivo. A gente tá ali vegetando. Então, se você quer mudar completamente a sua realidade, principalmente nessa quarentena, você precisa ser uma pessoa mais produtiva. E não adianta nada você ser um profissional de educação física se você não consegue impactar a vida das pessoas, tá? E na verdade, o que é ser rico, né? Se ser pobre é ser improdutivo, o que é ser rico? Ser rico é você produzir de forma incansável com os recursos que você tem. Tá ok? Anota isso aí. Ser pobre é ser improdutivo. E ser rico é você produzir incansavelmente com os recursos que você tem. Então, muitos de nós ficam esperando as coisas ficarem perfeitas. E quanto mais a gente espera ficar perfeito, mais a gente demora a fazer. Sabe por quê? Porque nada nunca vai estar perfeito. Tudo sempre pode ser melhorado. Uma coisa que eu vi o Kaiser falando, o Kaiser, ele é um milionário que ele faz 1 milhão por dia. Brasileiro, ele tem só 28 anos e ele faz 1 milhão por dia. Ele falou bem assim, ó, se você gravou o seu primeiro vídeo e você não sentiu vergonha dele, você começou tarde demais. Olha que louco. Porque muitos de nós estamos esperando as coisas estarem perfeitas, estarem ótimas para fazer acontecer. Não, feito é melhor que perfeito. Então faça hoje. Faça hoje para que você consiga colher os frutos disso mais à frente. Olha, não adianta a crise passar
se a maior crise está dentro de você. Se você não acredita em você, se você não confia que você é capaz, se você é um procrastinador, se você não tem iniciativa, não adianta a pandemia passar, esse momento de crise passar, se a maior crise está dentro de você. Se você não consegue ser uma pessoa determinada, se você não consegue focar, se você não consegue batalhar para ter resultado. Então muda a sua mentalidade, porque eu posso vir aqui toda quarta-feira te dar 500 dicas de como fazer dinheiro na quarentena. Se você não aplicar, não vai adiantar nada. E você pode ter 1 milhão de ideias. Você pode ter várias ideias que valem R$1 milhão. Se você não colocar em prática, suas ideias não valem nada. Então, você precisa mudar completamente a sua mentalidade e principalmente ter atitude, tá? Se você é coach de hitbox, vocês veem que eu estou o tempo todo dando vários recursos para vocês, aula online, durante a quarentena. E muitos coaches de hitbox, muitos, fizeram 5 mil por mês, 10 mil por mês, 15 mil por mês. Mas muitos também nem arriscaram. Muitos nem tentaram. Então usa toda e qualquer crise. É na crise onde você se reinventa, se descobre, ou você se torna medíocre ou ainda mais medíocre, que a gente viu que, segundo o dicionário, medíocre é aquela pessoa que não é nem boa nem ruim, tá ali no meio, é aquela pessoa que é abaixo da média, beleza? Então é o seguinte, ó, e uma coisa que você precisa entender, se pra você bom, se você acha que se o bom é suficiente pra você, se você acha que você não precisa mudar, você já está em crise e nem sabe. Então, assim, tem muitos profissionais, assim, infelizmente, muitos profissionais jogam o jogo do ego, né? Muitos profissionais, o ego tá lá em cima. Tipo, joga o jogo do ego. Ele não vai pra aula pra transformar as pessoas. Ele vai pra aula pra mostrar que ele é um dançarino. Ele vai pra aula pra... Se você se acha bom, você já está numa crise. Já mostra o quanto você é ruim. Porque eu vou te falar, quanto melhor você é, mais você descobre que você é ruim. Quanto melhor você é, mais você se sente ruim e mais você descobre que você é ruim. Na moral, eu olho pra mim e eu falo, eu estudo muito, todo dia eu estudo muito. E meu Deus, a cada vez que eu estudo eu falo, meu pai do céu. Gente, tem dia que me bate desespero, que eu falo, meu Deus do céu. Tanto de coisa que eu não sei. Cada pessoa que eu vejo, cada livro que eu leio, eu falo, caramba, como eu não sei nada. O quanto eu sou ruim. Você tem que olhar pra você, você tem que se achar ruim, velho, todos os dias. E se você não fez nada nessa quarentena, tem que se achar pior ainda. Porque a quarentena veio pra fazer você se descobrir e ser completamente diferente do que você é. E assim, ó. Mas, Raika, o que fazer então quando a quarentena acabar, né? Você já viu que a sua mentalidade tem que estar diferente hoje, agora. Mas o que fazer quando a quarentena acabar? E assim, aqui em Brasília as academias estão abertas, a galera tá com muito medo de ir na academia, muito medo. Eu tô voltando pra academia, voltei a treinar, eu vou te falar, no horário que eu treino não tem ninguém. Sou só eu na academia toda. E olha que a academia é grande aqui em Brasília. E sou só eu na academia toda. Então a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Se reinventar. Logo. Se você não usou essa quarentena para se reinventar, você precisa se reinventar logo. E o que é se reinventar? Eu procurei no dicionário o que é se reinventar. Segundo o dicionário, se reinventar é criar uma solução para o problema. Você criar uma nova abordagem. Então você tem um problema, você precisa se reinventar. Então, se você não fez curso nessa quarentena, você perdeu. Se você não leu livros, você perdeu. Se você não desenvolveu uma forma nova de você dar aula e de você ganhar dinheiro, você perdeu. Então, o que você precisa fazer de imediato? Arrumar uma solução para os seus problemas, se reinventar. E às vezes essa solução é um curso, às vezes essa solução é um livro que vai te mostrar o que fazer para ter resultados diferentes. Então, na minha análise, o que acontece, né? Hoje, anota isso. O que fazer?
Ó, as pessoas agora estão com medo de voltar para a academia. Eu vou te dar a solução aqui para o que você precisa fazer, certo? Então, assim, estão com medo por quê? Por que as pessoas estão com medo? Porque elas estão em um ambiente fechado. A gente sabe que as coisas podem passar pelas mãos, né? Tipo, então tu pega num aparelho, tu tem que higienizar, fora que tem pessoa que diz que o vírus fica no ar durante um tempo, então há um risco de contágio. Então se o lugar é fechado, o risco é um pouco maior. Então as pessoas, normalmente, muitas pessoas estão com medo de ir para a academia por conta disso. Então assim, qual é a solução para isso? Você como profissional, aproveitar os ambientes abertos. Então, se as pessoas estão com medo de ir para a academia, você tem os ambientes abertos. Você tem as quadras, você tem os parques, você tem ruas, coisas que você pode usar a seu favor, você como profissional. Então, não sei, em alguns estados as academias ainda não estão abrindo, mas em muitos já estão abertos. E se já está aberto aí, começa a explorar os lugares abertos, começa a fazer aulas em lugares abertos. Por quê? Você vai passar mais segurança para as pessoas. Se você está numa quadra, você consegue colocar 50 pessoas, se você é coach de hitbox, tu vai conseguir colocar 50 pessoas numa quadra, num parque, respeitando a distância de 1,5 m, de 2 metros. Então, todo mundo de máscara, num lugar aberto, você vai passar mais segurança para as pessoas. Então, o que fazer quando a quarentena acabar? Primeira coisa que você já devia ter feito, ter se reinventado. Se você não é coach de hitbox, você devia já ter feito o curso de coach de hitbox. Por quê? Porque isso vai possibilitar que você dê aula em lugares abertos, onde as pessoas vão ter uma distância maior entre si. Você vai conseguir respeitar a distância que é necessária e que é imprescindível, e você vai conseguir entreter essas pessoas, vai conseguir dar aula para essas pessoas. E não é só o fato de você estar dando aula num lugar aberto, não quer dizer que tem que ser de graça. Você dá aula num lugar aberto e você cobra por pessoa. Então pense, não tem coisa melhor do que você cobrar por pessoa, você receber por pessoa. A maioria dos profissionais de educação física, o que eles fazem? Eles ficam se rendendo a uma hora-aula. Hora-aula que às vezes, se você está em coletivas, você vai receber uma aula de 30, uma hora-aula de 40. Mas se você está na sala de musculação e você é estudante, tu vai receber uma hora-aula de no máximo 10. Aqui em Brasília tem uma academia que a hora-aula é R$ 2,50 para estagiário, para estudante. E assim, as grandes academias aqui pagam 12, 10 reais para profissionais formados. E para estudantes, e as menores chega a pagar 15. Mas pense, você receber 10 reais a hora, fora que teve uma baixa muito grande. Então assim, nas academias de profissional, por quê? Se tem menos alunos, as academias precisam de menos profissionais. Então você passou da hora de se reinventar. Passou a hora de você fazer um curso onde você consiga dar aula dentro da academia e você consiga dar aula fora da academia. Porque, cara, eu consigo dar aula de treinamento funcional, beleza. Tem o treinamento funcional, mas você vai conseguir atender quantas pessoas no treinamento funcional? 10 pessoas? 15 pessoas no máximo, se você estiver sozinho? E isso é suficiente para te manter durante um mês? Então assim, se você é coach de hitbox, você não vai conseguir, as aulas coletivas não devem voltar agora, né? As salas coletivas. Na verdade, em alguns estados eu já estou vendo muita gente me marcando em alguns estados. Mas em alguns estados vai demorar ainda. Então você pode usar os parques, as academias, os parques, as quadras, os lugares abertos, para você colocar 50 pessoas. Já pensou? 50 pessoas te pagando 50 reais por mês? Você vai ganhar quanto? 2.500 por mês. Vai receber mais do que um profissional formado que trabalha na sala de musculação, que às vezes está ali o dia todo. Fui treinar na academia, cheguei lá, um amigo meu, não sei nem se ele está assistindo a live, mas um amigo meu que trabalha lá na academia, fui treinar lá, e aí eu não estava em Brasília, né? Muitos de vocês sabem que eu
Eu tô morando em São Paulo, aí eu venho pra Brasília, aí volto pra São Paulo, fico em Brasília. Mas aí tinha muito tempo que eu não via ele, porque eu fiquei muito tempo em São Paulo. E aí ele falou assim, caramba, tô na correria e tal, tô trabalhando aqui na academia, acho que é de 7 às 10. De 7 às 10, aí ele dá a primeira aula de personal 10. Ele trabalha de 7 às 10 na sala de musculação, dá a primeira aula de personal 10, depois 11, depois 12. Aí de 12 a 1 ele almoça, aí ele dá aula de personal 1, 2, 3, vai pra casa, descansa 2 horas pra voltar e dar aula em outra academia à noite. Aí ele dá aula 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pense, o dia todo dando aula. E eu nem me atrevi a perguntar pra ele quanto ele tá fazendo nisso tudo. Mas eu vou perguntar. Sabe por quê? Às vezes tá fazendo tudo isso, tá trabalhando de manhã, de tarde, de noite, personal, não sei o que, e tá fazendo 5 mil reais por mês. Entendeu? E você que é coach de hitbox, você tem a oportunidade de fazer 5 mil reais por mês em uma turma, dando aula 3 vezes na semana. Porque é escalável. Tu consegue colocar 50 pessoas, 100 pessoas dentro de uma quadra, respeitando uma distância de 1,5 m, e você cobrar por essas pessoas. Você cobra 50 reais por 50 alunos, você está fazendo 2.500 por mês, para às vezes aula 3 vezes na semana. Cada segunda-feira 50 minutos, quarta-feira 50 minutos, sexta-feira 50 minutos, entendeu? Então uma coisa muito importante, respeitar todas as regras da OMS, muito importante. Então, todo mundo de máscara, respeitar a distância de 1,5 m, 2 metros, e isso vai ser possível com muito mais facilidade em lugares abertos, beleza? Então assim, se você às vezes vai dar aula de personal num lugar aberto, talvez você não vai conseguir ter um retorno muito grande porque você não tem os equipamentos. Se você vai dar aula de funcional, às vezes você vai conseguir atender no máximo 15 alunos. 15 alunos pagando 50 reais é quanto? 750 reais, eu acho. E aí se você tem uma modalidade que você consegue escalar, você consegue receber muito mais. Então assim, ó, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Show! Então assim, se você faz isso, você vai conseguir colocar uma quantidade boa de pessoas, você vai conseguir entregar resultado para as pessoas e você vai conseguir receber por esses alunos. E assim, vamos analisar uma situação, uma realidade. As pessoas na quarentena, o que aconteceu? Na quarentena as pessoas engordaram, muita gente engordou, muita. Olha, eu vi algumas pessoas no Instagram aqui em Brasília, onde eu moro, e eu vi algumas pessoas na rua que eu falei, caramba, como essa pessoa mudou, porque muita gente engordou, muita gente está entediada, a galera quer sair de casa, a galera quer sair de casa de forma segura e todos querem emagrecer. Diante da quarentena, fora da quarentena, todo mundo quer emagrecer. Então, o que você tem que fazer? Entregar para as pessoas o que elas querem. E como eu vendo isso, Raika? Mostrando para elas a oportunidade. Você precisa provar para a pessoa que está em casa que ela tem uma oportunidade de voltar a treinar de forma segura, emagrecer de forma segura e você, como profissional, vai ter um retorno financeiro diante disso. Então, ó, você pega esse hack aí. Diante da quarentena, você tem que estar, lá pensando à frente, diante de qualquer situação. Você tem que estar pensando lá na frente. O que eu posso fazer para que as coisas mudem, para que eu como profissional, mesmo diante desse momento difícil de quarentena, eu consiga ter um retorno significativo. Quando você começar a entender isso, quando você começar a entender que você não pode ficar aqui sendo conduzido pelo senso comum, você vai começar a receber diferente, você vai começar a ser um profissional diferente. Então, muda a sua mentalidade, você precisa destravar isso, não permita que a sua mentalidade, que ela te trave, que ela te diminua, que ela limite você como pessoa e como profissional. Então, uma coisa que você precisa entender, que eu já até falei, na crise, ou você se reinventa e você se torna uma pessoa melhor, ou você se torna uma pessoa medíocre. E aí você tem que pensar o que você quer. Você quer ser uma pessoa medíocre, você quer receber 0, como eu vejo muitos profissionais aí desesperados, porque tá fechado, se tá fechado a galera não ganha dinheiro.
ou você quer ter mais? Entendeu? Faça a sua escolha, analisa toda a situação e coloca isso que eu falei pra vocês em prática. Porque as pessoas estão com medo ainda de voltar pra academia e você precisa dar uma solução para elas que seja segura, uma solução confiável. Então mostre a essas pessoas que você pode. E olha, eu vou depois, eu acho que para quem é coach Hitbox, eu vou ensinar, vou fazer uma live ensinando o que fazer. E eu vou te falar, se você faz um desafio agora, nesse período de quarentena, um desafio presencial, meu irmão, é possível fazer muito dinheiro. Se você usar as técnicas que eu tenho e que eu já usei, que eu já fiz, tipo, caramba, 5 mil reais com uma turminha dando aula 2 vezes na semana, com a turma de desafio. Então, assim, é possível, assim, a solução, ela existe. Só que você não pode se limitar. Se você se limita como profissional, você nunca vai ter a solução e você vai viver o que está todo mundo vivendo. Lembra que eu falei que eu perdi 100 mil reais nessa quarentena? Lá no início da live eu falei, eu perdi 100 mil, mas eu ganhei 3 vezes mais. Porque eu me reinventei. Então eu adoro crise. Eu adoro pressão, eu adoro estar em situações difíceis. Porque isso parece que, sei lá, parece que destrava um negócio aqui na minha cabeça e eu começo a ver 1 milhão de possibilidades diante de momentos difíceis. Eu funciono muito sob pressão. Então, se eu tô numa pressão de algo onde, caramba, eu não sei o que fazer, estão me copiando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, você pode ter certeza que isso me dá gás para criar coisas extremamente novas, extremamente inovadoras. E você precisa começar a trabalhar a sua mente para isso. Fechou? Então vocês vão ver ainda aí, aguardem, que vem muita novidade no Hitbox. Muita novidade em 2021. Por quê? Eu tô sempre tentando ver além. Eu tô sempre trabalhando a minha mente para ver além, para tentar estar além, para ter uma visão diferente das coisas. E se você, como profissional, começar a ver dessa forma, pode ter certeza que a sua vida profissional e sua vida pessoal vai ser completamente diferente, porque tudo é uma questão de mindset. Fechou? Eu já sabia que o Hitbox ia chegar onde está chegando hoje e vai ser muito maior. Você pode ter certeza absoluta. Nós vamos estar no mundo inteiro. E eu vou te falar, tem muita coisa ainda para lançar. Muita coisa. Tem muita novidade ainda que vai vir. Porque a minha mentalidade é essa. Então você como profissional precisa ter uma mentalidade diferente para você ter resultados diferentes. Fechou? Comenta aqui para mim o que você achou dessa live. O meu recado para você hoje é esse. E olha, eu vou postar vou disponibilizar essa live lá no feed. Então você pega, vai lá e já comenta o que você achou. Comenta o que você achou da live. Marca 2 amigos estudantes ou formados em educação física, que eu tenho certeza que isso vai transformar sua vida profissional. Fechou? Tamo junto? Alguma pergunta, alguma contribuição? Comenta aí. Se você tem alguma contribuição, se você tem alguma pergunta, fala aí que tamo junto. Meu Deus, sou igual menino. Eu me sujo todo, eu me molho todo. Vamos ver o que ela tá comentando. A Juliana falou que maravilha. Romualdo, live perfeita. Kelly, simplesmente fantástica. Show, tamo junto. Obrigado, Verônica, tamo junto. Massa. De nada, Ari, tamo junto. A Tati Grama falou, fiz o curso, não passei e desanimei. A vida é feita de dificuldades e de desafios. Se você se rende à sua primeira dificuldade, ao seu primeiro desafio, você vai deixar de alcançar muita coisa na sua vida. Uma coisa que a gente precisa entender, assim, a gente não tá pronto pra tudo. A gente não tá pronto pra tudo. Na verdade, a gente tá pronto pra quase nada. Mas a gente tem que fazer o necessário pra gente ficar pronto. A gente tem que fazer o necessário pra gente se desenvolver, pra gente crescer como pessoa.
Se você desanima diante das dificuldades, não tem problema desanimar acontece. Agora o problema é você se render ao desânimo. Quando você se rende ao desânimo, você vai deixar de aproveitar e desfrutar muitas coisas boas que pode acontecer na sua vida. Beleza? Show! A Roselaine falou que se reinventou nessa quarentena, agora é coach Hitbox. Que show! Tamo junto, Rose. Seja muito bem-vinda. Massa. Tani comentou, satisfação em poder fazer parte dessa família. Que maravilha, tamo junto, meu irmão. Vamos pra cima. Deixa eu ver o que mais que a galera tá comentando aqui. Até quando você vai liberar os codes para aulas online? Então, eu liberei até agosto, né? Até dia 30 de agosto vocês estão liberados para as aulas online. Mas eu estou analisando ainda a situação do país. Há uma chance de eu estender para setembro, tá? Uma coisa assim que eu gosto de deixar bem claro para a galera, que assim, cara, eu aqui no Hitbox eu sempre faço e sempre vou fazer o máximo para que os coaches de Hitbox recebam bem, ganhem bem e não passem por dificuldades financeiras. Então, assim, diante da quarentena, o que eu fiz? Eu liberei para que os professores dessem aulas de Hitbox online. E aí estão liberados até o dia 30 de agosto ou 31 de agosto, até o último dia de agosto, mas há uma possibilidade de eu estender até setembro. Estou analisando ainda como está a situação nos outros estados para eu não prejudicar algumas pessoas, né? Lógico que eu não posso esperar todos os estados abrirem, mas eu estou analisando a situação e aí eu vou ver direitinho e breve vocês, coach de Hitbox, terão feedback, beleza? Galera, ó, o que eu peço a vocês? Eu peço a vocês o seguinte, que vocês comentem o que vocês acharam aqui na publicação. Para quê? Para que muita gente assista essa live depois. Então, para que eles gostem, para que eles vejam a live e eles assistam, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muitas pessoas. E eu não tô cobrando nada de vocês, isso aqui que eu tô falando pra vocês, dá pra eu fazer um curso de R$200 no mínimo, R$500 e vender, mas não, tô dando de graça. Então, você pega, o que eu peço a você? Marca lá para que mais profissionais de educação física assistam e a gente possa ajudar mais pessoas, fechou? Pega essa live, compartilha nos seus stories, faz um stories, sei lá, pega algumas coisas assim e compartilha, que eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas, fechou? Tamo junto, um abraço para todos vocês, foi um prazer estar aqui. Na próxima quarta tem live de novo, eu no topo. Toda quarta a gente tá aqui, porque é o seguinte, eu acho que não tem data mais para acabar isso. Então vem, que eu tenho muita coisa para te ajudar, tenho muita coisa para te ensinar, muita coisa que eu vivi, muita coisa que eu apliquei, muita coisa que eu aplico e que eu tenho certeza que vai ajudar todos vocês, fechou? Ah, a Ari falou, cadê a pose? Vamos lá, pose pro print. Tira o print. Boris para todos vocês, você pode tudo, você consegue tudo, só depende única e exclusivamente de você. Beijo no coração, vou almoçar que eu tô morrendo de fome. Cheiro.